Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui das atividades curriculares complementares, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Sou o professor Leonardo Rodrigues, de História, e estará conosco também, aqui no canto da nossa tela, o Tairon, que é o intérprete de Libras. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, hoje o nosso conteúdo aqui é o legado cultural dos povos indígenas africanos e europeus em diferentes períodos e lugares. E o tema da nossa aula é a escravidão dos indígenas. Nós temos que, primeiramente, situar o que nós estamos falando sobre escravidão indígena e qual período nós estamos falando. Bom, nós estamos falando aqui do período colonial, quando os portugueses chegam aqui em 1500 e iniciam um processo de escravização dos povos originários, dos povos indígenas, que aqui já estavam, claro, trabalhando a terra, cultivando, e havia várias etnias que aqui habitavam. Algumas foram duramente dizimadas, ao fio da espada, das doenças, que os europeus trouxeram para aquele momento. Então é importante identificar e também desmistificar algumas questões sobre essa escravização dos indígenas. Primeiramente, dizer a vocês, estudante, que não existe a questão de que os indígenas eram preguiçosos e por isso não se adaptaram ao trabalho, que eles não queriam de fato trabalhar e por isso não se submeteram a esse processo de escravização. Bom, nós vamos desmistificar isso, porque não tem nada a ver. Os indígenas, eles aqui já tinham as suas funções dentro da sua própria sociedade, econômica, políticas, culturais, sociais, e isso, claro, foi um confronto ao chegar o outro, ao chegar o europeu. Então, dizer que eles eram preguiçosos, que eles não queriam trabalhar, de fato, é um mito que se criou para tentar justificar o não efetivo da escravização dos povos indígenas quando os portugueses chegam aqui a partir de 1500. Então, vamos para a nossa aula, vamos pensar historicamente sobre esse período. Bom, então os indígenas e africanos eles foram escravizados na América Portuguesa. A escravidão indígena foi mais forte no Sudeste até o século XVIII, no Norte até o século XIX. Trabalharam nas plantações de cana-de-açúcar e nas lavouras de subsistência. Então, assim como os negros que vieram de África, que foram escravizados aqui no período colonial, nós também tivemos a escravização dos indígenas. Claro que em proporções menores, não no sentido de que aqui havia menos indígenas, mas no sentido de que os indígenas, por conhecer o território, pela resistência que eles tinham a partir desse confronto com os portugueses, fizeram com que aquela escala de escravização fosse menor do que a escravização que ocorreu com os povos africanos trazidos para cá forçadamente. Então é bom entender isso, situar também que eles não trabalharam diretamente nas lavouras de cana-de-açúcar. Em alguns casos você vai ter sim esse trabalho, mas em outras, principalmente, você vai ter o trabalho nas lavouras de subsistência, muito utilizadas, sabe por quê? Pelos bandeirantes, aqueles paulistas que não tinham condições de comprar negros que vieram de África para serem escravizados, e então se utilizavam da mão de obra indígena. Bom, nós temos, claro, ao passo dessa conquista territorial por parte dos portugueses, desse avanço, dessa tentativa a partir de 1500 de colonizar o território, o primeiro contato é com os grupos indígenas, é com aqueles que estavam aqui, principalmente na região litorânea, e que eles foram aos poucos sendo expulsos dessa região, entrando um pouco mais para dentro do território. Então é importante pensar isso. Bom, vamos pensar também que a partir da legislação de 1570, as guerras justas eram aquelas que tinham autorização da coroa ou dos governadores ou que eram travadas em legítima defesa contra os ataques indígenas. Já em 11 de novembro de 1595 foi determinado pela lei que as guerras justas só poderiam ser realizadas por ordem do rei. Então se definiu o seguinte: bom, nós vamos trazer aqui colonos para tentar habitar em todo o território. Havia, claro, sempre a tentativa de outros povos de entrar no nosso território, e aí você traz colonos portugueses e coloca para eles o seguinte: olha, vocês podem dizimar os indígenas. As guerras justas.
aqueles que estiverem atrapalhando esse processo de colonização, você pode, então, dizimá-los. E isso aconteceu, escravizá-los, isso aconteceu com os indígenas. Claro que essa é uma legislação que, a priori, ela começa, né, a ser difundida dentro do nosso território aqui colonial brasileiro, de uma forma, de fato, em que todos poderiam executar isso, e depois o rei observa que há uma necessidade de sempre, né, verificar o que seria ou não uma guerra justa. Mas a guerra justa é uma justificativa ideológica, para que você pudesse, de fato, colonizar o território, mas, acima de tudo, de escravização dos indígenas. Então vejam que todos os artifícios ideológicos legais são construídos para você dizer que era legal fazer a escravização dos indígenas, como assim foi feito com os africanos que vieram de África para cá forçadamente. Bom, mas quais aspectos contribuíram para a substituição dos indígenas pelos africanos? É muito importante essa pergunta. E aí volto ao que eu falei no início de nossa aula. Ou seja, a tentativa de dizer que os indígenas não foram escravizados porque eram preguiçosos, porque não gostavam do trabalho pesado. Bom, é nesse sentido que vai se construindo uma boa parte da literatura daquela ocasião, e que chega em muitos lugares, chega em muitos livros didáticos, em muitos contos, né, que os indígenas eram seres preguiçosos. De fato, nós temos que desmistificar isso, porque os indígenas possuíam a sua própria produção agrícola, eles caçavam, eles pescavam, ou seja, sua lógica socioeconômica era muito bem construída. É tanto que sobreviveram, é tanto que existia, de fato, uma organização do trabalho, uma organização social. Mas essa organização social do trabalho, ela não é da lógica do conquistador, dos portugueses. A lógica do europeu é da lógica dos próprios indígenas. Então é necessário entender isso, compreender isso, que não é preciso, dentro da lógica, né, socioeconômica de trabalho dos indígenas, você caçar ou pescar em uma quantidade que vai estragar ou que não vai ser consumida por todos. Há uma ideia coletiva da utilização desses recursos, e não predatória, e não privatista, que é a que vem com os portugueses, dentro de uma ideia capitalista, de produção, de vender, de comercializar. Então, os indígenas, eles vão, claro, plantar, eles vão colher aquilo que eles plantaram, eles vão caçar, vão pescar, vão coletar frutos, mas de acordo com as suas necessidades. Por isso que é uma lógica diferenciada. E aí, claro, os portugueses tentando, né, justificar a não escravização desses indígenas, pode dizer que eles eram preguiçosos. Então, vamos entender quais eram as razões pelas quais houve essa substituição. Né? Não deu certo com os indígenas, vamos trazer, então, os africanos, né, que foram escravizados aqui. Então, primeiro, a baixa resistência às doenças de origem europeia. A resistência armada à captura, a fuga, ou seja, o conhecimento do território, a proteção dos jesuítas e a alta lucratividade com o tráfico negreiro. Então, o primeiro ponto é essa baixa, né, imunidade que eles tinham, porque, claro, eles não conheciam as doenças, eles não tinham contato com as doenças que vieram da Europa. Então, isso fez com que, ao contato com o branco europeu, eles, então, tivessem vários problemas e muitos morreram por essas doenças. Então, essa baixa resistência a essas doenças foi um ponto também dentro desse conjunto de fatores que vão propiciar essa mudança de planos dos portugueses, em colocar agora uma escravização de povos africanos. A outra questão que é colocada aqui, né, no slide para vocês, aqui nessa aula, é em relação à resistência, a resistência armada dos indígenas. Então, eles, de fato, resistiram, conheciam o território, conheciam todos os lugares, então era muito mais fácil também a fuga. Então, eles, desde do litoral até o centro mesmo do território, eles conheciam todos os lugares. Então, eles conheciam e faziam isso com que fizeram, né, a fuga mais rápida e que eles não pudessem ser encontrados. E aí, claro, né, você vai entrar depois na figura dos bandeirantes, que são aqueles que também vão atrás desses indígenas que estão aí, né, no interior do território.
O outro ponto era a proteção dos jesuítas. E aí lembrá-los, ao que eu já falei aqui em outras aulas, que os jesuítas, que a Igreja Católica, dizia o seguinte, olha, o indígena ele tem uma alma de criança. Ele possui alma, mas é alma de criança. Ele precisa ser catequizado para que ele possa estar dentro dessa civilidade. E é isso a partir da religião. Mas aí a gente também não pode ser tão ingênuo ao ponto de acreditar que era só isso. Né? Eles também, claro, os jesuítas precisavam se alimentar, precisavam se posicionar dentro do território, ou seja, criar ali um vínculo com aquele território, né, para expandir a fé cristã que eles traziam. Então havia uma necessidade, claro, de ter indígenas que faziam também esse trabalho de produção de alimentos, né, de guarda ali em alguns momentos. Então os jesuítas, né, não vamos pensar que de forma ingênua que eles queriam somente o bem dos indígenas, mas também eles utilizavam do trabalho indígena. Então, para eles, nesse sentido, e também dentro, claro, dos aspectos religiosos, eles queriam, então, catequizar esses indígenas, já que eles eram almas de criança. E o último tópico que nós colocamos aqui para vocês é exatamente a alta lucratividade. Então, não substituiu-se também só por si, né? Porque os indígenas morriam rapidamente por das doenças, ou que fugiam constantemente, conheciam o território, eles tinham uma resistência armada, mas, sobretudo, pela grande lucratividade dada aos portugueses no comércio do transatlântico, no comércio do tráfico negreiro. Então, bom, eu tenho ainda, além de vender, né, o negro que é escravizado aqui na colônia, então eu tenho a lucratividade. Então eu recebo lucros por isso. Então o indígena não vai receber lucros por isso, ele está aí, né, já no território. Então esse é um ponto chave para nós entendermos por que há essa substituição. Mas vamos continuando a nossa aula. Bom, é importante essa substituição, né, é importante pensar isso, que essa substituição ocorreu de forma mais significativa no Nordeste, açucareiro. Em São Paulo, Maranhão, Piauí, na Amazônia, onde os colonos possuíam menos recursos, a escravidão indígena vigorou até o século XVIII, chamado de negros de terra. Então é importante isso. Nos lugares que o dinheiro, a economia açucareira, ela de fato alavancava a economia e produzia, claro, né, o capital suficiente para aqueles que estavam ali, eles de fato iriam substituindo ao passo, até mais rápido, essa mão de obra indígena pela mão de obra africana, ambos escravizados. Mas em regiões, né, ditas ali mais pobres, que não tinham tanto capitais nesse sentido da própria exploração, eles precisavam. Que é o caso, por exemplo, que eu ainda citei há pouco, dos bandeirantes de São Paulo, que precisavam para suas lavouras. E aí, claro, que eles iam atrás dos indígenas. Eles chegavam nos territórios indígenas, dizimavam eles. Chegavam nos territórios, faziam ali, né, uma conversa com eles, uma aproximação, e de forma sorrateira, em alguns momentos, eles massacravam todos. Traziam alguns, né, para serem escravizados e outros ficavam por ali mesmo mortos. Então, existia, né, de fato, essa dizimação por parte, por exemplo, dos bandeirantes. Então, nesses lugares que você não tinha tanto capital, aí você precisava, então, estar com a mão de obra indígena, que vai vigorar até o século XVIII. Então, observe essas mudanças e essas nuances também, para nós não entendermos que isso acontecia de forma homogênea em toda a colonização, em todo o período colonial. Não, ela tem, claro, suas particularidades. Mas vamos continuar pensando aqui um pouco historicamente. Então, frequentemente, os indígenas eram alvos de violência, né, pois uma das primeiras práticas dos bandeirantes era escravizá-los, exterminá-los. E aí você tem a Confederação dos Tamoios, né, que vai de 1554 até 1567, que eram grupos tupinambás que eram aliados aos franceses, que estavam aí contra os portugueses, na tentativa da França Antártica em 1555. Então, olha só, eu acabei de falar para vocês, né, sobre os bandeirantes. Então, esse extermínio, essa violência era a prática deles. Tá? E aí é importante a gente perceber da organização dos indígenas, essa confederação dos tamoios, né, que eles se aliam aos franceses, os franceses tentando entrar no território, tentando se fixar, tendo as tentativas, os projetos de fixação no território, eles vão fazer o quê? Vão se juntar aos indígenas. E aí essa confederação dos tamoios é um marco importante de resistência e, claro, também
de mostrar que esses grupos indígenas, principalmente os tupinambás, que vão participar mais precisamente dessa confederação, de que eles estavam ali, claro, alinhados, organizados para enfrentar a colonização e os males que essa colonização trazia para o seu povo. Principalmente a dizimação do seu povo era muito vista nesse sentido enquanto algo que devia ser, então, enfrentado. Então é importante perceber isso. Eles não estão lá, coitadinhos, não. Eles estão se organizando, eles estão enfrentando, eles estão resistindo a essas violências causadas, né, pelo agressor, que no caso era os colonos portugueses. Mas vamos então para a nossa continuidade da nossa aula. Bom, então aí você tem a Guerra dos Aimorés também, em 1555 a 1673, que é outro exemplo de resistência contra a tentativa de escravização, né, que aí está relacionada à política de entrada e bandeiras para extração e ocupação. A Guerra dos Potiguaras também, de 1574 a 1599, que é um processo de conquista do Nordeste, né, pelos portugueses, que é um episódio aí do sequestro da filha de um cacique, e que eles então vão se revoltar. Então, mais dois exemplos de que estes povos, eles resistiram bravamente a essa conquista, que eles não estavam simplesmente parados esperando o que iria acontecer, mas que eles então tentavam resistir, tanto numa organização armada, como também no alinhamento com outros povos, e até mesmo no caso dos franceses, como nós vimos aqui. Então, isso sempre vai estar acontecendo. Vamos para outros exemplos de resistência também. Tem a Guerra dos Bárbaros, que vai de 1651 a 1704, que é uma guerra imposta, né, por Portugal contra os tapuias, né, no sertão, né, que há uma série de conflitos. A revolta de Mandu Ladino, que em 1712 a 1719, que é liderada, né, pelo indígena Mandu Ladino com os tapuias contra fazendeiros. Então vejam mais uma ação organizada, orquestrada pelos agrupamentos indígenas, né, pelas comunidades indígenas contra essa colonização. Então, é no Norte, no Nordeste, né, no Sudeste, isso vai acontecer de uma forma que também, claro, não é uma terminando para a outra começar, mas de forma concomitante que vai acontecendo em todo o território colonial. Bom, aí temos, né, em 1640, né, circulou um documento papal que rejeitava a escravidão dos indígenas americanos. A intenção era salvaguardar os indígenas, utilizados como trabalhadores pelos jesuítas nas missões, importantes redutos eclesiásticos na América. Então, essa era a ideia, né? Então, olha só, o Papa disse, olha, não pode escravizar os indígenas, porque nós precisamos deles para o trabalho, aquilo que eu falei aí no meados da nossa aula. Então, esse documento circulou, né, e a partir desse documento começa, claro, a enfraquecer esse processo de escravidão indígena, até que ele vai ter um fim, nós vamos ver já já. Bom, e aí o término do regime de escravidão dos indígenas se deu em duas ocasiões distintas. Primeiro, no ano de 1755, por meio de uma legislação que abarcava somente o estado do Grão-Pará e Maranhão, e a outra, que é de 1758, né, quando foi ampliada para todas as regiões do país. Então, nesse primeiro momento aí no estado do Grão-Pará e Maranhão, e no segundo momento foi ampliada para todo o território colonial brasileiro, na qual extinguindo todo e qualquer tipo de escravização dos indígenas. Bom, com isso, vamos aqui para o nosso exercício. Tá? Então, só recapitulando alguns pontos importantes, né, desse processo, né, que nós acabamos de ver, e aí a gente vai exercitar a partir da questão que a gente trouxe para vocês. Vamos lá. Unesp 2010. Sobre o emprego da mão de obra escrava no Brasil colonial, é possível afirmar que apenas africanos, letra A, foram escravizados porque a Igreja Católica impedia a escravização dos índios? B. As chamadas guerras justas dos portugueses contra as tribos rebeldes legitimavam a escravização de índios? Letra C. Interesses ligados ao tráfico negreiro, controlado pelos holandeses, forçavam a escravização do africano? Letra D. Os engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro empregavam exclusivamente indígenas escravizados? Cuidado com essas expressões, exclusivamente. Letra E. Apenas indígenas eram escravizados nas áreas em que a pecuária e o extrativismo predominavam? Então, a resposta certa para essa questão é a letra B, que nós falamos aqui. As guerras justas eram guerras organizadas que tentavam exatamente a escravização dos indígenas e era autorizado pela coroa portuguesa. Bom, nossa aula chega ao final, mas nós temos, né,
o plano de estudo, que tem mais informações, outras questões para você acessar. Então não esqueça de acessar o plano de estudos. E também, né, de acessar o nosso canal aqui da plataforma Gonçalves Dias. Vá lá no YouTube, no Instagram, né, aciona o sininho lá para você receber as notificações e segue, não deixe de seguir, tá certo? Até a próxima aula, nós nos encontraremos. Até mais!